do primeiro módulo do curso de produção de abelhas de Jataí. E é com imenso prazer que eu inicio essa jornada de conhecimento, de técnica, de teoria. E para a gente iniciar com muita eficiência esse conteúdo, a gente precisa entender essa dimensão e esse universo da Jataís. Espero que vocês gostem. Esse será o primeiro módulo do curso. Temos 6 módulos. Dentro deles, a gente tem a parte prática também, que ela será diferente dessa parte mais teórica, que vai ser mais maçante, né? A gente vai conhecer um pouco sobre a Jataí, a estrutura, a organização e outros aspectos que a gente precisa entender antes da gente adentrar no universo da prática. E vamos lá começar. Espero que vocês gostem desse conteúdo. Bom, o que a gente vai falar agora? Sobre a abelha jataí. E o que é a abelha jataí? Ela é uma espécie de abelha sem ferrão, chamada Tetragonisca angustula, e ela é uma espécie muito dócil e adaptável e ideal para quem está iniciando, porque ela não ataca. Apesar da gente perceber ao longo desse contato com elas que elas têm sim um sistema de defesa muito preciso, mas elas não têm um ataque que prejudique, que cause alguma lesão para quem produza na hora de manejar elas. E elas produzem um mel muito raro e de alto valor comercial, com propriedades medicinais, e que é muito utilizado principalmente para quem está com problemas respiratórios, dor de garganta, então ela é excelente, né? No nosso curso, a gente vai ter, então, 6 módulos, como eu já falei inicialmente. A gente vai introduzir hoje sobre o que é a meliponicultura, né? O que trata, que tipo de manejo é que a gente vai fazer. Na segunda aula, no segundo encontro, a gente vai falar sobre as espécies de abelha sem ferrão, e aí eu vou dar um enfoque maior para as espécies que tem aqui na minha região, que é o Sudeste baiano. A gente, na terceira aula, vai falar sobre o habitat dela, onde ela habita e qual o comportamento dela. Na quarta, a gente vai falar sobre a produção de mel, e aí já entra a parte prática. Eu vou inserir vocês nesse contexto, vou mostrar para vocês, né, como é que a abelha produz o mel e como é que ela forma esse espaço com o mel. E, por fim, nas últimas aulas serão as aulas mais práticas, né, que é a formação de colmeia e o manejo e a produção comercial dessas meliponiculturas, né? Dessa meliponicultura que é a produção de jataí. Então, vamos lá. Eu gostaria de ler só esse pequeno trecho de uma frase que fala o seguinte, que a meliponicultura é um nome diferente, né? Mas é fácil depois, é meliponicultura. Ela não é só criar abelhas, ela é cuidar do meio ambiente. Sem essas abelhas, muitas plantas não existiriam, e sem plantas não existe alimento. O que mais me chamou a atenção quando eu comecei a produzir a abelha sem ferrão de jataí, que eu iniciei, na verdade, com 2 espécies, com 3 espécies. Tinha 3 espécies, hoje eu só tenho 2. Eu comecei com a jataí, a mandaçaia e outra espécie que é a mandaguari preta. Quando eu iniciei, na minha casa a gente tinha um pé de limão que fazia 20 anos, acho que até mais, 30 anos, não, 30 acho que é muito, mas uns 25 anos que ele havia sido plantado. E nesses 25 anos ele nunca tinha dado frutos. E se ele dava frutos, ele dava 2, 3 frutos, 2, 3 limãozinhos. E a partir do momento que eu comecei a produzir a jataí no meu quintal, que eu iniciei de forma rústica, né, dentro do meu quintal, o pé de limão nunca mais passou de deixar de produzir limão em grande quantidade. Assim como também a acerola, a goiaba que eu tenho aqui produz em grande quantidade, é a laranjeira, o outro pé de limão que eu tenho também, que nasceu junto com a laranjeira, enfim. A meliponicultura, quando você produz ela, quando você pratica ela, você percebe que ela traz no seu ambiente esse sentimento de abundância e que essa abundância é o que vai estabelecer esse sentimento de
de sagrado mesmo, como se fosse algo sagrado, porque você está num espaço de escassez e a partir do momento que você começa a produzir a abelha sem ferrão, você começa a adentrar no espaço de prosperidade e de abundância. Então, muitas pessoas falam isso, né? Que as abelhas elas vêm de Vênus. Mas um dia eu estava muito, assim, um pouco deprimida e aí eu sentei no canto do meu muro e eu comecei a sentir uma paz interior, um amor interno, uma felicidade. Quando eu olhei para o lado, tinha uma colmeiazinha de jataí. E elas têm esse poder. Eu não sei se é por conta dessa docilidade delas, essa, do enriquecimento desse mel, mas elas trazem esse componente da doçura né, na astrologia Vênus rege o amor, rege os relacionamentos harmônicos. As jataís elas também têm esse papel. E por isso que eu acho que falam, né? É uma máxima popular de que as abelhas elas vêm de Vênus e realmente as abelhas elas têm essa capacidade de gerar esse ambiente de abundância, paz e harmonia. E é nesse universo que a gente vai adentrar a partir de agora, em sintonia com essa paz, essa harmonia, que é essa abundância que a natureza traz, que a natureza ela reina, né? Ela impera sobre esse princípio, sobre essa lei da abundância, e que a gente precisa sintonizar. E as jataís elas são justamente essa antena de sintonia para que essa abundância ela impere na tua vida. Bom, então o que é a meliponicultura? Deixa eu dar uma baixadinha aqui. A meliponicultura ela é a criação racional de abelhas sem ferrão, e que são chamadas de meliponíneos. E o que isso significa? De forma racional. É você fazer justamente esse entendimento teórico de como é que a abelha ela se organiza, ela se reproduz e ela se estrutura para você conseguir, a partir desse conhecimento, replicar essa produção. Então, você, de uma colmeia, você pode, com o tempo, produzir mais colmeias, que foi o que aconteceu no meu caso. Eu tive muitas dificuldades no começo, não minto, perdi muitas colmeias por conta da falta de conhecimento. E o mais interessante da meliponicultura é que existe uma técnica e essa técnica a gente precisa estar atenta a ela. Porque o conhecimento de base, ele vai trazer a isca com garrafa PETs. E a proposta desse curso é justamente contrapor essa técnica, esse método da garrafa PET, dessas iscas em PET, que não foram adequadas para o meu manejo racional, tá? O meu manejo, no começo eu iniciei com 3 colmeias, hoje eu já tenho mais de 6 colmeias. E no começo eu perdi 3 colmeias. E apliquei também essa técnica das garrafas PETs e não alcancei êxito. Então, a minha proposta aqui é trazer outro método, que foi o método que eu desenvolvi ao longo desses 5 anos em contato com essa produção. E é para isso que eu estou aqui hoje, para ensinar vocês qual é o meu método e como é que eu obtive êxito com a minha produção, tá? Então, no Brasil, a gente tem a prática tradicional da criação de abelhas de jataís de forma, né, racional, a partir dos povos indígenas, que os povos indígenas, eles que têm um contato maior com a floresta, eles têm uma sintonia maior com a relva, né, com a floresta nativa, a floresta de pé. Eles não têm essa visão mercadológica do agronegócio que tem que eliminar a floresta, impor o pasto ou produzir monocultura para gerar a renda, né? O indígena ele não está imerso dentro de um sistema capitalista que tem essa lógica capitalista. Então ele consegue dialogar, conversar e conviver com a floresta. E por isso que inicia com eles essa prática tradicional no Brasil. E o que é focada a produção de melicultura? É focada na produção de mel, de própolis, de cera e polinização. Então, no meu caso, quando eu falei do pele de limão, ela atua aí na polinização. Ela vai pegar plantas que têm frutos, né? Plantas que geram frutos, mas que estão ali atrofiadas, e ela vai otimizar esse processo da planta, porque ela vai fazer com que a planta ela produza mais frutos, porque ela faz esse trabalho de polinização.
E por isso que dentro do agronegócio hoje diz que muitos produtores de mel conseguem alugar essas caixinhas de colmeias, porque é de interesse da monocultura também, do agronegócio, que se produza cada vez mais. E nada melhor do que as polinizadoras para otimizar esse processo de produção. Então, eu tenho produção de mel, eu produzo o própolis, a cera eu não produzo tanto, porque não é do meu interesse, mas também ela produz e a gente pode utilizar, principalmente para fazer batons e cosméticos, e a polinização, né, como eu já te falei. Bom, então qual é a diferença para a apicultura da meliponicultura, né? Qual é a diferença? Vamos lá. Então, uma das características mais importantes que a gente precisa entender dentro da meliponicultura é esse aspecto da abelha, ela não possui o ferrão, ou seja, ela não pode picar a gente e intoxicar a gente, gerando uma lesãozinha, como acontece na apis, né? Na abelha apis, como acontece na apicultura. Quando a abelha sem ferrão, a gente maneja, né, a produção de mel de abelha sem ferrão, a gente não precisa daquele equipamento do apicultor, que acaba encarecendo um pouco a produção e coloca em risco a gente também, né? Porque dentro da apicultura, por exemplo, se você tiver um filho passando perto de uma colmeia de abelha apis, a probabilidade de seu filho ser picado e você ser picado é muito maior, né? Então você acaba correndo risco. E por conta disso você tem que produzir em lugares distantes, lugares em que você não pode ter. Então, quando você produz apis, você precisa colocar em um ambiente reservado, distante, né, principalmente de centro urbano. Você não vai criar apis no seu quintal ao ponto dele poder um enxame pegar um vizinho ou uma criança que chega ali despercebida. Então, o risco é muito maior. E a meliponicultura não, ela trabalha com a abelha sem ferrão, ela trabalha com esses melopíneos, né? Meliponios, que são as abelhas sem ferrão. Então, o manejo ele acaba sendo mais simples e você consegue administrar esse manejo sem precisar de equipamento, roupa de proteção e nada disso, né? Até porque essas roupas de proteção dentro da apicultura, elas são muito caras. Você tem que ter um investimento muito alto no começo, porque você precisa fazer, né, a compra ali ou adquirir a colmeia, né, no começo, e você precisa também desse equipamento de manuseio. E, nossa, e é muito mais do que isso. Você precisa da cera, você precisa fazer os glóbulos de cera na apicultura. Então, a apicultura ela acaba tendo, né, uma complexidade maior na hora de você começar essa produção. Já na abelha sem ferrão, o que, que acontece? Por elas serem menores e produzir menos, você acaba tendo uma quantidade de mel muito menor na hora de você retirar, né? Fazer ali a, a de retirar o mel dentro da colmeia. E esse mel, ele, por ele ser medicinal, ele também é mais valorizado, diferente da apicultura, que o mel ele é comum. É esse mel que a gente compra aí normalmente, né, no mercado, vai ser esse mel de apis. Né? E quais são as características dessa abelha sem ferrão? Bem, a primeira característica é essa: ela não possui um ferrão funcional, ou seja, ela possui o ferrão. Ela possui um ferrão, mas um ferrão que não tem essa toxina, não vai gerar essa lesão. Depois, quando vocês trabalham com jataí, principalmente, você vai perceber que ela tem um sistemazinho de segurança dela, mas isso eu vou falar mais na frente depois. Então, elas são dóceis, né, e seguras para o manejo. Você pode manusear tranquilamente. E aí, quando a gente falar do sistema de defesas dela, vocês vão entender um pouco as dificuldades também, que nada é só vantagem, né? A gente tem as vantagens e a gente também tem um pouco de dificuldades, mas essas dificuldades elas são menores. Elas são poucas perto dos benefícios que a gente adquire com a produção. Elas produzem também mel em pequena quantidade, e quando você tem esse objetivo de produzir o mel para comercializar,
aí você precisa fazer a alimentação delas para substituir o mel, porque o mel é o alimento delas. Então você retira o alimento delas, você precisa substituir. E essa substituição ela precisa ser feita se seu objetivo for comercial. Se seu objetivo for só com o intuito de produzir para você mesmo e para sua família, como eu mesmo, quando eu estou com dor de garganta, ou meu filho, eu venho e faço a retirada do mel, então você precisa pensar sobre isso. Qual é a sua proposta de produção? Você quer produzir para vender ou você quer produzir para uso próprio? E aí, quando você definir isso, aí modifica a forma como você vai lidar com esse manejo. Porque se você resolveu que quer vender o mel da abelha de jataí ou mel da abelha sem ferrão, então você precisa realmente criar um sistemazinho de alimentação para que ela não morra ali de fome, né? Que se ela ficar sem o alimento, sem a comida, elas morrem, né? Bom, quanto às espécies, vai ficar para nossa próxima aula, tá? A gente vai parar por aqui hoje. A gente começa a próxima aula, vai ser amanhã. A gente vai falar um pouco sobre essas espécies. E aí eu vou dar um enfoque maior às espécies que a gente tem aqui na minha região. E eu já gravei uns vídeos, inclusive, mostrando essas espécies na natureza, que é uma forma de mostrar para vocês que a gente pode produzir sim na cidade, mas que o ambiente natural delas é a natureza, são as florestas. Então, a importância maior o objetivo maior aqui é mostrar para vocês como é importante a floresta de pé para que essas abelhinhas elas possam estar se reproduzindo. Então é isso. Muito obrigada. E está aqui a nossa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau!